Padre, tem um detalhe que, em relação ao senhor, que me chama muita atenção e que vai de encontro a essa nossa história toda com a paróquia Santa Rita de Cássia. Hoje eu diria, e eu tenho a ousadia de dizer, o senhor pode dizer que não, pode dizer que é maluquice da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de o senhor ser hoje, na nossa diocese, eu diria, Pelo amor de Deus. dos principais. Eu vou dizer, mas vou dizer sem medo, não sem medo, porque eu o conheço de muitos anos, mas talvez um dos principais propagadores da devoção a Santa Rita de Cássia na nossa diocese. Olha o padre, tava pensando o padre tava que você ia aqui falar com outra medo, coisa. até cruzou os dedos aqui, né? Propagador e o padre. Um dos principais propagadores da devoção a Santa Rita de Cássia. Eu me lembro de um episódio, um seminarista, enfim, um seminarista X, mas falou com muito carinho, com muito respeito acerca do senhor, dizendo que o senhor era o seminarista que, na escala dos dias de limpeza do seminário, colocava o hino de Santa Rita como trilha sonora para limpar o seminário. Pra fazer limpeza do seminário. Quando saía a música, a eu rosa sabia. preferida. Numa roça sem espinha. Limpando a casa. Numa roça sem espinha. Mas eu sempre gostei muito. E muitos hoje têm devoção a Santa Rita, porque falam, Thiago, eu passei anos no seminário ouvindo você falar de Santa Rita. Eu acho legal, bacana que, por exemplo, o Padre Cosme, agora da minha turma, foi pra Cássia, mandou uma foto. Tô aqui em casa, lembrei de você. Eu vi, sim. Esses dias o Padre Eduardo, que tá em Roma estudando, ele tá agora, passou um tempo em Cássia, ele falou, Jordão, tô aqui em casa, lembrei de você. Então, É inevitável, porque é inevitável. No seminário, eu ajudava a divulgar a devoção a ela. Eu vejo uma grande santa para os dias atuais também, né? Foi mãe, né? Membro de família, religiosa e dedicada às coisas de Deus, mesmo ela sendo do século XIV. Uma história muito atual, né? Fala Olhar conosco pra no século realidade. XXI. Sem dúvida. E aí eu tenho uma dúvida que não faz diferença em relação ao amor que o senhor tem pela santa e a devoção que tem, mas a devoção a Santa Rita de Cássia, esse amor e essa propagação da devoção a Santa Rita de Cássia, ela tem particularidade em alguma graça específica que o senhor em algum momento oportuno da vida recebeu através da intercessão dela? Ou foi porque ela sempre esteve presente na formação e o senhor sempre esteve numa paróquia que é de Santa Rita de Cássia e cresceu ouvindo e fazendo parte da história que sempre nos foi apresentada da santa? Dede, eu acho que seja por causa da família. Porque minha avó sempre falou da devoção a Santa Rita, meus pais, o quanto eles atribuem muitas coisas que aconteceram na família graças à intercessão dela. Sim. Então, como eu cresci nessa paróquia de Santa Rita, por eu estar muito envolvido, eu sempre tive essa grande devoção. Mas no seminário, ao longo do dia a dia, eu sempre me pegando o terço e rezando o rosário apressado. Rita, sois dos impossíveis, de Deus és muito amada. És a minha protetora, És a minha advogada. Porque vira e mexe sempre me valho a ela. Ô Santa Rita, por favor, me vale nessa hora, nesse momento de impossível. Esse rosário apressado de Santa Rita, ele tem Foi o senhor que criou, não foi? Não, foi o Padre Jorge que me ensinou. Padre Jorge? Padre Jorge, que hoje Nós tínhamos essas dúvidas esses dias, eu falei, não, eu acho que isso é coisa do Padre Thiago Jordão. Não foi pessoa minha, não. Não, eu falei, não, Padre essa é coisa Jorge. do Padre Thiago Jordão, com certeza. Isso, na paróquia Nossa de Nazaré. Sim. Isso é devoção no Nordeste. Porque no Nordeste, há grandes devoções a esses rosários apressados. Por exemplo, Sim. a minha avó, ela me ensinou a rezar o rosário apressado de Santo Antônio. Santo Antônio disse missa... não vou lembrar agora. Eu tinha anotado, tenho tudo anotadinho em casa. Mas tinha um rosário apressado de Santo Antônio e uma vez eu conversando com o Padre Jorge, ele falou do rosário apressado de Santa Rita. Olha só. Então, Ele é nordestino, né? Sim. nordestino e das grandes devoções que tem, porque tem a coroa de Santa Rita, que isso já não é nosso, isso não é da diocese, isso é da devoção dela mesmo. No Brasil todo se reza a coroa de Santa Rita, que são as 22 Ave-Marias, contemplando a cada um mistério, né? Uma parte da vida dela. A devoção do mel. Eu trouxe também a devoção do mel daquela época. Nós não tínhamos, é verdade, o senhor que trouxe. Do mel, Sim, o mel de Santa Rita. atribuído ao primeiro milagre que ela realizou. Ela conta a história em que ela recém-nascida, os pais eram camponeses, foram trabalhar no campo e não tinha com quem deixar a jovem Rita, a Marguerita, e deixaram ela no berço embaixo de uma árvore e foram trabalhar no campo. Nisso, tinha um amigo deles que estava chegando para trabalhar também e viu que ao redor do berço dela tinha um grande enxame. Ele tinha uma ferida nas mãos de trabalhar tanto na roça. E ele chegou para tanger as abelhas.
E para surpresa dele, as abelhas não estavam picando a pequena Rita, mas estavam depositando mel na boca dela. E ele, com a mão ferida, que tentou tanger as abelhas, quando ele olhou, a mão estava curada. Então a ela é atribuído esse primeiro milagre do impossível. Tanto as abelhas depositando mel na boca dela, enquanto ela ria e se divertia, criança, né, recém-nascida, enquanto também a cura da mão do amigo da família. Então, por isso o milagre do mel de Santa Rita. A rosa é o último milagre dela, em vida, né? No meio do inverno, surgiu uma rosa, que ela pede para a prima ir lá, naquela rosa que ela sempre cuidou ao longo de todo o seu tempo no convento, que era uma roseira morta, mas por obediência à madre superiora do convento, ela aguou e cuidou daquela roseira como se fosse uma roseira muito viva. E no último dia, antes do último suspiro, ela recebeu a visita da sua prima e pediu à prima, por favor, vá lá no jardim e recolha aquela rosa que está lá na roseira. Aí a prima, coitada, tá delirando, né? Tá quase indo embora já, tá delirando. Quando ela abriu a porta do convento, aquele mar branco de neve, no extremo inverno da Itália, a roseira toda florida, com rosas vermelhas. Então, é o último milagre. Então, desde a sua infância até o último suspiro de sua vida, ela sempre foi dedicada a Deus. Então, tanto que para a prima dela, ela disse, vá e não duvide. Eu creio muito nisso, né? E ele fala de uma maneira apaixonada. Ele vai eu ficaria ouvindo o Padre Tiago contar sobre Santa Rita. Dá pra aqui. fazer só um Santa Rita. de Monsenhor Paulink com o padre, e dá pra fazer um só de Santa Rita com o padre. Tranquilamente, E essa tranquilamente. frase dela, vá e não duvide, eu levo pra minha vida. Vá e não duvide. Não duvide. É confiar em Deus. É nos colocar nas mãos de Deus. Às vezes nós temos esse receio de confiar na graça de Deus. Estar aqui hoje, vocês estarem aqui, é um vai e não duvide. É filho de Santa Rita. É verdade. Evangelizar através dos meios de comunicação. Vá e não duvide, porque Cristo vai tomar conta de tudo. E nós temos uma grande intercessora. Né? Você que está ouvindo aqui, que não é devoto a Santa Rita, fique devoto dela. Porque ela é uma grande intercessora. É a rosa predileta de Jesus Cristo. Esse vai não duvide tem uma associação muito próxima ao fazei tudo que ele vos disser, Sim. que é o lema O meu diaconal e presbiteral do senhor, né? Sim.